Primeiramente, boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos aqui nesse dia 29 de março, né, iniciando mais um evento do Museu Sucupira. A Noite no Museu Sucupira é um evento que proporciona justamente o debate e o desenvolvimento de temas que são caros para a pesquisa realizada dentro do coletivo Museu Sucupira, onde a intenção é justamente debater sobre as mitopoéticas amazônicas e as religiões afro-amazônicas em conversa com a museologia, né? Onde esse espaço é aberto para o debate com os nossos convidados e para refletir sobre a pesquisa acadêmica, as histórias e experiências de vida que transpassam a religião afro-amazônica. E a nossa temática de hoje é o relato de pesquisa em ciência da religião, redes de relações terreiro de tambor de Mina Nagô, em Belém, Pará. Nosso convidado é o professor Andrei Sades. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dele, apresentação formal, né? Depois ele pode se apresentar da maneira como ele gosta. Bem, o professor Andrei Sades é mestrando no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade do Estado do Pará, 2021, graduando em licenciatura plena em Ciência da Religião pela Universidade do Estado do Pará, em 2019, e integrante do grupo de estudo de religiões de matriz africanas na Amazônia, GERMA, UEPA. Bem, eu passo agora a palavra para o professor Andrei. Fique à vontade, por favor, e eu vou ficar aqui ministrando sua apresentação. Então, boa noite a todos, a todas, e a todos, né? E, bom, assim, primeiramente eu queria muito agradecer o convite do professor Diogo, né? E dizer assim que a minha relação de amizade com o professor Diogo, ele, na verdade, começou primeiramente num terreiro, né? Então, eu conheci o professor Diogo a partir do contato com uma irmã de Santo Minha, a Janaína, que nós, na nossa tradição mineira, nós a chamamos de Ofaloci. E consequentemente, devido às nossas vivências acadêmicas também, essa amizade também repassou para essa rede de relação construída na universidade. Eu queria muito agradecer o convite feito pelo professor Diogo, agradecer por essa oportunidade, que eu enxergo esse relato de pesquisa, né, um pouco daquilo que eu estou construindo na minha pesquisa de mestrado, tanto quanto uma contribuição com a museologia, né, quanto a museologia também, de certa forma, me ajudando nessa construção, visto que eu enxergo essa noite no Museu Surrupira como uma grande troca, né? Eu sou contra essa construção acadêmica de só um fala e o outro escuta. Não, acho que o processo de construção do conhecimento, e eu vindo de uma tradição afro-religiosa também, é um processo de diálogo, né? Então, ambos escutam e ambos falam, ambos ensinam e ambos aprendem. E eu vejo isso como um grande aprendizado, né? E eu gostaria muito de agradecer novamente essa oportunidade de aprendizado, né, e de troca de conhecimento, né? E é isso. Então, como já foi falado, eu me chamo Andrei, eu sou graduado em Ciência da Religião, agora estou mestrando no programa de pós-graduação em Ciência da Religião também. Pertenço ao grupo de pesquisa de religiões de matriz africana na Amazônia, que é o GERMA, coordenado pela professora doutora Thaisa Tarvenar de Luca. E sou afro-religioso, né? E venho construindo essa pesquisa em ciência da religião que fala sobre rede de relações numa casa de santo que não é a minha casa, na qual eu fui iniciado. É uma outra tradição afro-religiosa. Então, eu escolhi como tema para essa conversa
um relato de pesquisa em ciência da religião, rede de relações em um terreiro de tambor de mina, Nagô, em Belém do Pará. E esse terreiro de tambor de mina é o terreiro de Nagô Iemanjá. E aí você pode passar, Ramon. Então, o terreiro de mina, Nagô Iemanjá, na verdade... E aí é importante eu falar, assim, né, que esse slide eu preparei com base no que eu apresentei, com base no que eu construí para minha qualificação de mestrado, que foi recentemente. Eu tirei algumas coisas, mas aí a gente vai conversando e eu vou tentando explicar aquilo que eu estou pesquisando. Então, o título da minha pesquisa, a priori, está Terreiro de Nagô Iemanjá, um estudo sobre rede de relação. Atualmente, eu estou sendo orientado pelo professor Dr. Leif, também do programa de pós-graduação em Ciência da Religião, e aí a gente vem construindo essa pesquisa juntamente com uma co-orientação da professora doutora Thaisa Taverna de Luca. E aí pode passar. O meu objeto de pesquisa, e campo de estudo ao mesmo tempo é o terreiro de Nagô Iemanjá, que ele fica localizado na Travessa Humaitá, na periferia do bairro da Pedreira, E ele foi fundado em 23 de abril de 1967, por um sacerdote chamado José Ribamar Rodrigues. Inicialmente, o terreiro de Nagô Iemanjá foi fundado com uma seara de umbanda denominada Fé, Esperança e Caridade. Em 1974, o pai Ribamar, José Ribamar Rodrigues, iniciou na nação Omolocô, na casa de mãe Inês Teixeira, e com o falecimento desta, o fundador teve que tirar a mão de Vumbi. O ritual de tirar a mão de Vumbi é um ritual de quando o iniciado morre, quando o pai do iniciado ou a mãe do iniciado falece, nós precisamos fazer um ritual de tirada de mão da uri, da cabeça do sacerdote para darmos continuidade à nossa tradição. E aí ele aderiu à nação Nagô, ao tambor de mina Nagô, na casa do babalorixá Benedito Saraiva Monteiro, que seria o único filho iniciado por pai Manuel Colasso Veras. Depois a gente vai entender esses sujeitos. Em face do óbito de pai Ribamar Rodrigues, um dos fundadores do terreiro de Nagô Iemanjá, quem assumiu foi seu filho biológico, que é o atual sacerdote da casa, o atual dirigente, que é o pai Fernando Rodrigues. Ele assumiu a responsabilidade pelo terreiro, realizando sua feitura em 1996, quando tinha 21 anos de idade. Na mesma casa de santo em que seu pai foi iniciado, que foi o terreiro de Minanagô Santa Bárbara, de pai Benedito Saraiva, dando assim continuidade à hierarquia no santo. Foi consagrado babalorixá 7 anos depois, no ano de 2003, e, embora rompendo com o tipo ideal que afirma que uma pessoa só pode assumir a orientação de uma casa depois de receber o cargo de babalorixá, ele assumiu a casa devido ao falecimento do seu pai, fundador da casa, e aí foi ao longo dos 7 anos, porque seu pai faleceu em 1994, e ao longo de 7 anos ele veio se preparando para se tornar babalorixá, mas mesmo assim liderou o terreiro de Nagô Iemanjá nesse período. Neste sentido, o babalorixá Fernando Rodrigues atua como líder religioso do espaço até os dias atuais. Então, a casa hoje, agora dia 23 de abril, vai fazer 56 anos de existência no bairro da Pedreira. E é uma casa que também já foi pesquisado por outros pesquisadores, como a própria professora Thaisa Tavernar, como a própria professora Anaísa Virgulino, que são as grandes referências de pesquisa mineira dentro da antropologia no estado do Pará. Pode passar, Ramon. A ideia desse gráfico é mostrar os personagens, os sujeitos, os atores que compõem essa linhagem do terreiro de Nagô Iemanjá, que eu digo, uma das hipóteses da minha pesquisa é falar que realmente o terreiro de Nagô Iemanjá faz referência com uma linhagem propriamente de matriz africana, visto que a origem dessa linhagem, desta família de santos, se inicia com Manuel Tel Santo, que foi um nigeriano,
né, que migrado para o estado do Maranhão, iniciou Mãe Anastácia Lúcia dos Santos, que é um grande nome, foi um grande nome, uma grande sacerdotisa no estado do Maranhão, que teria fundado o terreiro da Turquia. Mãe Anastácia teria iniciado Manuel Colasso Veras, e Manuel Colasso Veras teria fundado aqui no estado do Pará, o maranhense, né? Teria fundado aqui no estado do Pará o terreiro de Nagô Fé em Deus, que depois virou sede, isso em 64, da Federação Espírita Umbandista do Estado do Pará e Cultos Afro-Religiosos no Pará, que é a FEUCABEP. Manuel Colasso teria iniciado um único filho no estado do Pará, que seria o Benedito Saraiva Monteiro, fundador do terreiro de Nagô Santa Bárbara. E Benedito Saraiva Monteiro teria iniciado tanto o pai José Ribamar Rodrigues quanto o pai Fernando Rodrigues, né? Juntamente com... E é importante citar que a Seara de Umbanda, anteriormente, né, que seria hoje o terreiro de Nagoia-Manjá, também teria sido fundada pela mãe biológica do pai José Ribamar Rodrigues, que é a mãe Margarida Queiroz. Então, tanto José Ribamar Rodrigues quanto Margarida Queiroz fundaram o terreiro hoje de Nagoia-Manjá, só que inicialmente iniciado com uma seara de Umbanda. E aí eu faço propositalmente essas linhagens meio confusas, com essas setas vermelhas e pretas, para dizer que existe também, dentro desse espaço religioso, uma linhagem que perpassa as questões da linhagem biológica e sociais dentro do terreiro. Então, por exemplo, mãe Margarida Queiroz é mãe biológica de José Ribamar Rodrigues, né? A avó de Fernando Rodrigues. José Ribamar Rodrigues teria sido pai de Fernando Rodrigues e pai Fabiano de Cristo. Pai Fabiano de Cristo é iniciado por seu irmão biológico, Fernando Rodrigues. E também tem hoje, e aí é o que eu falo na minha pesquisa sobre o processo de sucessão, que teria sido a Açucena Rodrigues, que é neta de José Ribamar Rodrigues, bisneta de Margarida Queiroz, filha de Fernando Rodrigues e sobrinha de Fabiano de Cristo. E ela é hoje tida como ela é iniciada, tem 3 anos de iniciada, e ela é que tem sido apontada para suceder futuramente a liderança da casa. Então, é uma rede de relação parentesca que se entrelaça tanto quanto uma linhagem religiosa quanto biológica e social, né? Então, isso é proposital, porque depois eu vou teorizar, que eu falo sobre rede de relação baseado na tese, na ideia de Bruno Latour, que fala sobre a teoria Torrede e tudo mais. Aí depois a gente vai entender basicamente, ou então eu sugiro que a gente entenda, né? Eu estou com essa expectativa de que a gente entenda essa linhagem mais ou menos. Pode passar. E aí eu quero explicar os personagens, né? Os sujeitos que compõem essa rede de relação. Iniciada por Manuel Teu Santo, a linhagem se inicia com Manuel Teu Santo, que, segundo a pesquisadora Anaísa Virgulino, teria sido um nigeriano que morava em São Luís e era casado com Dona Filóca, uma dançante na casa de Nagô, que recebia Badé, que é um vodum correspondente a Xangô, dentro do Jeje, visto que a casa de Nagô é uma casa Jeje, né? E Manuel Teu Santo teria iniciado Mãe Anastácia, né, que depois viria a fundar o terreiro da Turquia no Maranhão. Já a Mãe Anastácia teria iniciado o pai Manuel Colasso Veras, né, que Manuel Colasso foi iniciado, segundo a Anaísa, por Mãe Anastácia, que fundou o terreiro de Nagô Fé em Deus, situado na antiga Travessa Itororó, hoje atual Enéas Pinheiros, no bairro da Pedreira, e onde hoje é a sede da Federação Espírita Umbandista dos Cultos Afros Brasileiros no Pará, a FEUCABEP. Manuel Colasso teria iniciado
Benedito Saraiva, consta ele ser o único filho de santo paraense feito por Colasso, e Benedito teria fundado o terreiro de Nagô Santa Bárbara, também na Travessa Humaitá. É importante citar que o terreiro de Benedito Saraiva fica na Humaitá, próximo ao que hoje é o Hospital Saúde da Mulher, onde ficava o terreiro de Mandoca, que é um dos mitos de origem, né, da religião mineira no estado do Pará. Né? Então, ele frequentava também, conversava com Mandoca. E aí, Benedito Saraiva Monteiro teria iniciado tanto o pai Ribamar Rodrigues, o fundador do terreiro de Nagoiemanjá, quanto o pai Fernando Rodrigues, o sucessor do terreiro de Nagoiemanjá. Ambos iniciados por pai Benedito, como dito, né? E a relação de parentesco de pai e filho, num contexto afro-religioso, se deu primeiramente a partir de pai Ribamar Rodrigues, que viria a se tornar filho de santo de pai Benedito nos idos dos anos 70. E no ano de 1996 iniciou o pai Fernando Rodrigues, hoje atual liderança do terreiro de Nagoiemanjá. Pode passar, Ramon. Pai Ribamar Rodrigues seria filho biológico de Margarida Queiroz, que seria uma das fundadoras da Seara de Umbanda Fé Esperança Caridade, hoje o terreiro de Nagoiemanjá. E pai Fabiano de Cristo é um pai de santo feito no tambor de Minanagô por seu irmão, Fernando Rodrigues, que também é filho de Ribamar Rodrigues. E aí, na linhagem social biológica, pai Fabiano de Cristo é irmão de pai Fernando. No entanto, na linhagem ritual, na linhagem do contexto ritualístico, pai Fabiano de Cristo viria a ser filho de santo dele. E a Açucena, que também foi iniciada no tambor de Minas e apontada hoje como sucessora do terreiro de Nagoiemanjá. Pode passar, amor. E aí o objetivo da minha pesquisa, o objetivo principal da minha pesquisa seria compreender o processo de construção de agenciamentos, né, que vislumbram a sucessão do terreiro de Minas Nagoiemanjá, a ocorrer a partir das observações e discursos coletados em campo de pesquisa. E aí eu trago como objetivos secundários refletir sobre a historicidade da religião Mina-Nagô no estado do Pará, interpretar as maneiras de efetuações das redes de relações que se criam em torno da temática sucessão e hierarquia dentro da religiosidade mineira da casa de culto pesquisado. E aí eu falo casa de culto é o mesmo que terreiro, né? Observar a importância da iniciação de crianças, visto que a Açucena é uma criança, né? Dentro das religiões matriz africana, como forma de garantia de perpetuação do espaço religioso. E esses são os meus objetivos que eu venho construindo ao longo desse processo de pesquisa para a construção da dissertação. O estado atual da arte, né? O nome que pesquisa sobre a religião afro-paraense, inegavelmente seria a Anaísa Virgulino Silva, né? Com o livro O Tambor das Flores, que é resultado da sua também dissertação, na qual ela tem um extenso trabalho etnográfico e de análise da Federação Espírita Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiros no Pará, que é o CABEP, registrando a presença histórica de festas e rituais dos batuques, né, em Belém, bem como o processo de trajetória de alguns religiosos e as redes de relações estabelecidas entre eles. E é importante citar que eu trago a professora Naísa a partir do Tambor das Flores, né, justificando que ela faz uma pesquisa numa casa que também deu origem ao terreiro de Nagoiemanjá, visto que Manuel Colasso, o iniciador de pai Benedito Saraiva, tem sido um nome de grande referência dentro do terreiro por ele ter esse poder simbólico, né, de ter sido iniciador de Benedito Saraiva, o único iniciado dentro do estado do Pará por Manuel Colasso. Então, ele traz digamos que esse intermédio de uma linhagem africanista, né, para dentro de uma linhagem
afro-religiosa paraense, dentro do terreiro de Nagoia-Manjá. Pode passar, Ramon. E aí também outro estudo sobre os cultos afros do Pará, também por Anaísa Vergolino, que traz a discussão sobre a historicidade dos cultos afros brasileiros no Pará, considerando ainda a existência de rastros de um terreiro de raiz nos documentos históricos. Então, nesses cultos os cultos afros no Pará, a Anaísa também traz uma discussão, traz uma linhagem histórica, apresenta essa linhagem histórica, que faz referência ao mito de origem das religiões de matriz africana no Pará, e que tem como um dos sujeitos o próprio Benedito Saraiva, filho de Manuel Colasso Veras, né? Que é, digamos, o ancestral iniciador tanto de Fernando quanto de Ribamar. E aí também trago os estudos feitos por Thaisa Tavernar de Luca, né? Tem Branco Naguma, que é a sua tese de doutorado, e que faz um estudo sobre o panteão da religião de matriz africana mais antiga de Belém do Pará, que é o tambor de Mina, né? Analisando principalmente uma categoria de entidades denominadas senhores de toalha e nobres gentis. A justificativa para eu trazer a Thaisa o Tem Branco Naguma como um estado atual da arte, porque também Thaisa faz referência também, dentro desses seus estudos, sobre o processo de interferência também de entidades que ela denomina como senhores de toalha, né? Os reis, os nobres, dentro de uma prática ritualística, que também a gente encontra dentro do terreiro de Nagoia-Manjá, né? Então, e aí depois a gente vai entender num outro gráfico, numa outra, sobre esse processo de interferência tanto das entidades cósmicas, aí eu faço uma analogia ao que Latour fala das redes, da teoria Torrede, e aí eu falo sobre que eu vislumbro dentro desse estudo, que há uma rede de relação sociocósmica, de interferência também, tanto das entidades que não são humanos, né, quanto também de objetos, quanto sujeitos humanos. Então, há um entrelaçamento de linhagem, tanto social quanto cósmica, relacionada a esses senhores de toalha, esses orixás, essas entidades, que fazem parte também dessa rede de relação encontrada no terreiro de Nagoia-Manjá. Dando continuidade, né, ao que eu trago como estado atual da arte, e aí eu vi que era importante também frisar, trazer algumas discussões sobre o campo religioso afro-maranhense, né? Visto que Manuel Colasso, um dos sujeitos que fazem parte dessa linhagem, foi iniciado por uma maranhense, né? E Manuel Colasso também era maranhense. E aí eles, quando migram para o estado do Pará, dão continuidade a essa linhagem afro-religiosa mineira, né? E aí eu trago a discussão sobre que Mundi Carmo Ferretti faz, né? Sobre Não Desceu na Guma, na qual ela ela teoriza, né, de certa forma, o que seria o tambor de Mina, né? Que seria uma manifestação de religião afro-brasileira, mais conhecida no norte do Brasil, que surgiu no Maranhão com as casas de Mina Jeje e as casas de Mina Nagô, né, abertas em São Luís por africanas em meados do século passado. E apesar de ter sido levada por migrantes para outras regiões brasileiras, continua a ser mais praticado no Maranhão e no Pará, né? E o terreiro de Nagoia-Manjá, ele também ele deita raízes no Maranhão, né? E aí pode passar. E aí, sobre questões teórico-metodológicas, né, eu trago a discussão sobre a religião como um sistema cultural a partir de Goethe, né, na qual ele fala que os cultos dos ancestrais apoia a autoridade dos mais velhos e que os ritos de iniciação são meios de estabelecer a identidade sexual e a posição de adultos. E aí eu faço uma transposição
a partir do que é possível fazer uma análise no que se refere ao fato da religiosidade de matriz africana, sistematizar suas formas de culto, dando ênfase na ancestralidade e no poder social que a iniciação confere a seus sujeitos, né? Visto que a trajetória ideal de uma liderança dentro da casa de santo só é conferida aos que são iniciados. E aí é importante falar isso, porque a autoridade religiosa dentro do terreiro de Nagô Iemanjá também é conferida aos que são iniciados. Então, não é à toa que, por exemplo, há uma iniciação da criança, da Açucena, e também, em 1996, a iniciação do pai Fernando, que é justamente para dar essa autoridade, para dar essa continuidade, dar essa legitimidade dentro da tradição tambor de Mina, Nagô, no estado do Pará, né? Então, e aí eu faço uma comparação, né, uma transposição daquilo que a professora Anaísa fala também no Tambor das Flores, né? Que essa liderança dentro da Casa de Santo, do terreiro, né, só é conferida aos que são iniciados. Então é importante haver a iniciação dentro de uma casa de culto e de tambor de mina no estado do Pará, assim como em outras casas de culto de tambor de mina. Pode passar, eu não sei quem é. Também sobre o conceito de família de santo, eu trago uma análise feita por Vivaldo da Costa Lima, em Família de Santo nos Candomblés Geis de Nagô, na Bahia, um estudo de relações intragrupais, na qual ele faz uma conceitua, né, o termo em família de santo, que a expressão é entendida nas religiões afro-brasileiras como equivalente significativo dos sistemas familiares tradicionais, sem as racionalizações analíticas e definitórias. Então, por exemplo, a partir do momento em que a Açucena é iniciada aos 7 anos de idade, a temporalidade dela dentro do santo, né, dentro da prática ritualística, equivale mais a uma senhora, por exemplo, de 80 anos que não é iniciada. Então, essa senhora de 80 anos, dentro do nosso contexto social, ela seria a mais velha, né? Mas dentro do contexto religioso, a Açucena é mais velha, né? Então, esse conceito de família de santo é um conceito que não deve ser visto como algo, como uma família tradicional, entre aspas, bem entre aspas, dentro desse contexto social aqui fora, né? Então, esse conceito de família de santo, ele é muito... ele não segue uma definição tão clara, né? Tão de certa forma, engessada, quando se parte para uma temática, para uma área dentro das religiões afro-religiosas. Então, eu trago também essa discussão de entender o que de fato é uma família de santo, né? A família de santo é composta por hierarquias, né? E aí o Vivaldo faz essa demonstração, e aí eu trouxe ele como uma das fundamentações teóricas para a gente entender essa definição de rede de relação baseada num contexto familiar ritual, né? Contexto familiar de santo. Pode passar. Outra fundamentação teórica é sobre o que denomina, então, a minha pesquisa, que é sobre rede de relações, baseado na teoria ator-rede, de Bruno Latour. Né? Ele diz que os indivíduos constroem e reconstroem suas narrativas. Então, não é algo estático. Há rearranjos dentro dessa linhagem, né? São porta-vozes de suas próprias definições. Quem define o que é família de santo são eles mesmos, né? Então, essa família de santo do terreiro de Nagô Iemanjá é definida a partir também de um entrelaçamento de uma família social biológica, né? E mobilizadores de suas redes de relações, pois o ator no palco das dinâmicas afro-religiosas nunca está sozinho ao atuar. Então, esse nunca está sozinho ao atuar, ele está
se relacionando, ele possui uma rede de relação não só com atores, com sujeitos humanos, mas também sujeitos não humanos, né? Entidades que são passadas de geração para geração. Então, por exemplo, o pai Fernando Rodrigues, ele recebe um caboclo chamado Joãozinho de Légua, Joãozinho Boá da Trindade. Essa mesma entidade descia em Pai Manuel Colasso, né? E essa mesma entidade também descia no seu pai de santo, pai Benedito Saraiva. Então, são redes que se entrelaçam, né, que se cruzam, que não é só de atores humanos. Não é só o pai Benedito Saraiva que era pai de santo do pai Fernando. Não, entidades que o pai Benedito Saraiva recebia, o pai Fernando hoje recebe, né? E hoje a Sucena também recebe, né? Então, por exemplo, a Sucena, ela recebe uma cabocla chamada Toia Jarina. Toia Jarina vinha na cabeça de pai Ribamar Rodrigues, né? Então, ela herda essa entidade. Então, essas redes de relações se cruzam, se entrelaçam, não só com sujeitos humanos, mas também com sujeitos não humanos. Aí eu falo, e aí eu denomino que essa rede de relação é uma rede de relação sociocósmica, que também perpassa as esferas cósmicas, a partir dos orixás também, que são herdados, a partir de entidades que são herdadas. E aí há uma grande teia, uma grande relação, há uma grande rede, né, dentro dessa linhagem, dentro dessa rede de relação. E aí, resumidamente, minhas questões teóricas, metodológicas, a partir da compreensão da religião como sistema de cultura, a partir de Goethe, a partir da compreensão de família de santo, a partir de Vivaldo Lima, né? E a criação e manutenção, porque essas redes também sofrem manutenções, sofrem o que a gente chama de rearranjos, né? A partir de que Bruno Latour, que é um sociólogo, antropólogo e filósofo francês, também contemporâneo, traz na teoria Torres. Pode passar. E aí a minha metodologia, utilizada ao longo desse processo de compreensão e resolução do problema, baseia-se na pesquisa de campo, né? Que, segundo o Gil, se trata de um tipo de pesquisa desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevista com informantes para captar suas explicações e interpretações no que ocorre no grupo, né? À luz de Roberto Cardoso de Oliveira, em seu apontamento sobre o trabalho do antropólogo no exercício do ato do olhar, ouvir e escrever, no qual afirma que o olhar e o ouvir constituem a nossa percepção da realidade, focalizada na pesquisa empírica, e o escrever passa a ser parte quase indissociável do nosso pensamento. Então, é preciso estar em campo. E ainda que eu seja também um afro-religioso, iniciado em uma outra casa de santo, eu preciso estar dentro do terreiro de Nagoia-Manjá também para captar analisar esse processo, essas relações que se constituem dentro do campo santo, dentro da casa de culto, né? Do terreiro. E é interessante frisar que essa minha entrada dentro da casa de culto, dentro do terreiro, também se dá num contexto familiar, né? Visto que eu vou, sempre quando eu vou etnografar, me fazer presente, fazer pesquisa dentro do campo, eu também vou acompanhado com a minha companheira, que também é minha família, né? Então, é muito... E eu cito isso no meu trabalho, que essa minha pesquisa também ela é familiar, né? Então, eu pesquiso sobre família, sendo família, tanto uma família de santo, quanto uma família social, né? Então, e aí eu venho discutindo também isso no meu texto. Pode passar. Constata-se que as técnicas para a compreensão do objeto se seguem a partir da observação direta, captura de áudios e fotografias, entrevistas semi-estruturadas, histórias de vida e caderno de campo. Pois, diante dos objetivos em que a pesquisa se encontra, é necessário se fazer presente na comunidade
e observar o comportamento em torno do discurso narrativo de sucessão e liderança de um sujeito entre eles, bem como a visão das pessoas que interagem com o sistema comunitário da Casa de Santo, ou seja, da família de Santo. Pode passar. E aí, o estado atual da execução da pesquisa é a construção do primeiro capítulo, que é o início de uma rede de contatos, notas sobre a família de Santo, na qual eu trago uma trajetória da minha chegada no campo de pesquisa, que é o terreiro de Nagoia-Manjá, e faço uma revisita ao terreiro no bairro da Pedreira, né? Então, é importante frisar que essa minha pesquisa ela não se inicia agora, né? Então, desde a graduação, desde a construção da minha monografia, também em Ciência da Religião, eu faço, na minha monografia, eu fiz um estudo mais ligado à construção dessa linhagem, né? E na minha dissertação eu falo sobre a efetuação dessa linhagem, dessa rede de relação, como que é o funcionamento de fato dessa rede de relação. E aí esse capítulo também aborda aqui as redes de relações acadêmicas e pessoais, e quando eu falo acadêmicas, também faço referência a uma linhagem de pesquisadores acadêmicos que também perpassaram por essa família de santo, a começar por Arthur Napoleão Figueiredo, professora Anaísa Virgulino e a professora Thaisa Taverna de Luca. E quando eu falo de uma relação pessoal, é que eu também faço pesquisa em família, visto que eu nasci em uma família afro-religiosa, e aí eu trago essa motivação pessoal a partir da minha vivência com a minha mãe biológica, né? E entro em campo de pesquisa também em família, né? Eu entro com a minha companheira e nós vamos construindo uma antropologia de casal, né? E a gente vai construindo, então, certas informações que não chegam até mim, chegam até ela. Então, e aí a gente vai trocando essas informações para a construção do texto, né? Que redes de relações acadêmicas e pessoais que se cruzaram com o campo investigado. Relata os caminhos da iniciação científica percorridas para a construção da atual escrita, dando ênfase em minha memória pessoal, em pertencer a uma família que atravessa as vivências dos rituais afro-religiosos, bem como a importância do grupo de estudo das religiões de matriz africana na Amazônia, o GERMA, nesse processo de pesquisa, né? Então, o grupo na qual eu faço parte, que é o GERMA, né, o Grupo de Estudos de Religiões de Matriz Africana na Amazônia, possui alguns projetos de extensão. E um dos projetos de extensão é o Cine Africanidade, na qual a gente vai debater alguns conhecimentos dentro da universidade quanto dentro do próprio terreiro, mas esses ensinamentos são passados não por acadêmicos, não por professores, mas pelo próprio povo do santo. E isso aconteceu também dentro do terreiro de Nagoia-Manjá, né? Há 6 anos atrás, quando nós visitamos o terreiro enquanto grupo de pesquisa, para fazer parte do calendário de comemoração de 50 anos da casa. E aí esse fato, para mim, enquanto pesquisador, foi um fato muito importante, porque pesquisadores que passaram pelo terreiro de Nagoia-Manjá me apresentaram como continuador dessa linhagem de pesquisadores também, que vai dar continuidade ao estudo sobre essa linhagem pertencente ao terreiro de Nagoia-Manjá. Então, o GERMA, para mim, dentro desse processo de pesquisa, ele é muito importante, tanto no contexto de aprendizado da teoria, né, quanto também da prática, né? Então, eu vou ao terreiro por meio do grupo de pesquisa, mas eu vou também aprender com o líder religioso da casa, né? Então, eu faço uma discussão, assim como eu faço também, trago algumas memórias das minhas vivências no GERMA, né, e da minha construção, da minha formação enquanto pesquisador. Pode passar. E aí, o capítulo 2, eu faço uma associação com o ponto riscado. E aí a gente vai entender melhor isso adiante.
E aí eu falo ponto, nomeio esse capítulo como ponto riscado, terreiro de Nagoyamanjá e suas redes de atores humanos e não humanos, né? E aí eu faço uma apresentação do terreiro pesquisado, procurando relatar a história do terreiro de Nagoyamanjá, bem como os agenciamentos ali encontrados a partir de seus atores/sujeitos. Atores nomeados como pontos de um risco, visando o fato de que o ponto riscado traz uma escrita divina, né, por meio da palavra revertida dos saberes da oralidade ancestral, transpassada por símbolos presentes nos diálogos não humanos e humanos. Sujeitos no santo que exercem funções dentro do terreiro sobre a regência cósmica. Esses nós, linhas e traços no ponto riscado, representam metaforicamente nessa pesquisa as redes de relações, né, engendrados no cursor histórico do terreiro de Nagoyamanjá. E aí essa ideia de trazer essa comparação metafórica, né, com um ponto riscado, surgiu a partir de um desenho que eu fiz, que um sujeito era ligado com outro sujeito era ligado com outro, esse sujeito também era ligado com uma entidade, e aí formou uma grande rede. E aí eu enxerguei, aí eu estava conversando com o meu orientador, eu falei, poxa, isso é semelhante ao ponto riscado que a gente encontra nos terreiros, né? Então, se a gente for... E aí eu, infelizmente, caí no erro de não trazer um exemplo de um ponto riscado aqui para a nossa apresentação, mas aí depois, a gente pode depois conversar. E aí esse ponto riscado é construído por elementos, e esses elementos têm um poder simbólico ali dentro desse grande círculo, né? Então, o ponto riscado é construído num círculo, e aí esse ponto riscado, por exemplo, um ponto riscado que traz uma simbologia indígena, né? Dos caboclos, traz uma flecha, mas essa flecha ela não está só, ela tem outra flecha cruzada, ela tem outra flecha cruzada, ela tem uma serpente que perpassa essas flechas, ela tem umas estrelas. Então, esses elementos eu enxerguei também como os sujeitos que constroem o grande ponto riscado, que é a rede de relação construída no terreiro de Nagoyamanjá, né? E aí, infelizmente, eu não trouxe nenhum exemplo de ponto riscado, mas acho que dá para compreender o que eu quero falar, né? E aí, esse é o coração da minha pesquisa, encontrada no capítulo 2 da minha dissertação, que está em construção. Pode passar. E aí, a proposta para o próximo capítulo, que é o que eu estou terminando, né, escrevendo, que a gente tem até agosto para terminar. E aí a proposta é cartografando as controvérsias, né? A preocupação com a sucessão, que é trazer uma reflexão dos mecanismos religiosos e sociais vivenciados na referida Casa de Santo, que possui como objetivo a perpetuação do espaço religioso como um sistema que agrega consigo vários pontos de agenciamento. Então, a ideia desse capítulo, então a ideia do primeiro capítulo, eu falo como é que eu cheguei no terreiro, né, sobre as minhas redes de motivações, sobre as notas, sobre quem estudou sobre esse terreiro, sobre o que é tambor de mina, aquele capítulo bem introdutório. No segundo capítulo, o que eu encontro no terreiro de Nagoyamanjá, essa grande rede de relação que eu encontro no terreiro de Nagoyamanjá. E no terceiro capítulo é uma coisa que eu também encontro, que é uma preocupação com a sucessão, né? Essa preocupação com a sucessão, ela não é de agora, né? Então, o fundador do terreiro, ele também teve uma preocupação com a sucessão, né? Por isso que o seu filho também foi iniciado. E aí o seu filho hoje, que é a atual liderança, também inicia a sua filha, né? E aí tem uma preocupação com uma sucessão, né? Com uma perpetuação desse espaço religioso, né? E que agrega consigo vários pontos de agenciamentos, e esses pontos de agenciamentos não é só religioso, é social, né? Então, é um terreiro que tem um instituto, o Instituto Cultural Nagô Afro-Brasileiro, ICNAB, né? Então, ele traz o terreiro, ele traz agenciamentos que também não ficam só na esfera social, só na esfera religiosa,
ela também perpassa as esferas sociais, né? Então, é uma comunidade, é um terreiro que agrega a comunidade ao redor, que acolhe, que faz ações sociais, que faz projeto, e isso tudo é agenciamento, né? Assim como outras, dentro desse contexto de agenciamento religioso, há ramificações também, né? Então, tem as relações com caboclos, tem relações com orixás, tem relações com ancestrais, né? Então, tudo isso é agenciamento, né? E uma das preocupações, uma das principais preocupações que o terreiro exerce é a preocupação com a sucessão. E aí é o que eu pretendo discutir neste capítulo. Pode passar. E aí eu trago essa rede de relações de atores humanos e não humanos do terreiro de Naguiamanjá, que está bem confusa, mas a ideia é justamente essa, né, de mostrar essa rede de entrelaçamento, né, que ela tanto é humana como não humana, né? E o Latour, ele diz que não há uma hierarquia, né, dentro dessas redes de relações, né, que objetos humanos e não humanos estão na mesma esfera, no mesmo patamar, misturado ali com atores e sujeitos humanos, né? Então, Fernando Rodrigues, por exemplo, recebe Dona Mariana. Mesmo a Dona Mariana vinha no pai José Ribamar Rodrigues, que também vinha no pai Benedito Saraiva, né? Aí Dona Mariana é irmã, na mitologia mineira, ela é irmã de Dona Jarina, irmã de Dona Erondina. Então percebes que essas redes de relações, esses entrelaçamentos, eles perpassam tanto uma esfera social quanto mitológica e ritualística, né? Então, e tudo isso está se cruzando. Tudo isso forma rede, né? Tudo isso forma um ponto riscado. Cada sujeito dentro dessa rede de relação tem uma função, né? Eles não estão à toa. Então, por exemplo, João da Mata dentro da mitologia mineira, dentro da mitologia de matriz africana, é uma entidade que é um bandeirante, chefe de uma linhagem chamada Família de Bandeira, né? E aí, esse João da Mata, essa mesma entidade, quem recebia João da Mata era pai Benedito Saraiva. Pai Benedito Saraiva, pai Ribamar Rodrigues, recebia essa entidade, e hoje pai Fernando Rodrigues também recebe essa entidade. E uma das entrevistas que eu fiz recentemente com o pai Fernando Rodrigues, ele diz que a Sucena também recebe essa entidade. Então, são entidades que se cruzam, assim como orixás, né? Então, olha, agora em abril nós vai ter a comemoração dos 56 anos de fundação da casa. E aí é um ritual também dedicado a Ogum, né? E aí eu vou mostrar uma foto para vocês no final da apresentação sobre que também Ribamar Rodrigues recebia Ogum, né? E ele foi iniciado para Ogum. Pai Ribamar Rodrigues, que é o fundador da casa, também foi iniciado para Iemanjá, recebia Iemanjá. Hoje a Sucena foi iniciada para Iemanjá, né? Então, percebes que há um intercruzamento muito grande e intenso, e isso é um grande desafio para mim, enquanto cientista da religião, analisar essa rede de relação, né? Eu lembro que na minha qualificação, a minha professora, a professora Thaisa disse que também estava muito confuso, né? E a ideia é essa mesmo. E aí depois a gente vai desdobrando num texto, né? E aí isso fica cenas para o próximo capítulo, que ainda é até o final da dissertação, né? Então esses são alguns pontos nessa grande teia, nessa grande rede de relação que envolve tanto atores humanos como não humanos. Pode passar. Eu trouxe umas referências bibliográficas para que você pode passar, que foi para a construção do texto, para a qualificação. Pode passar.
que aí depois a gente pode estar conversando sobre isso. E aí são algumas fotos à frente do terreiro, por exemplo, de Nagoia-Manjá, que fica localizado lá na Travessa Humaitá 185. E aí é interessante, essas fotos são propositais mesmo, porque é muito interessante perceber que o pesquisador, e aí isso que a minha grande, o meu grande também objetivo de aprender com a museologia, né? Que essa construção também de uma antropologia fotográfica, né? E aí eu, enquanto pesquisador na casa de Iemanjá, recebi, que é interessante, eu não sei se o professor Diogo ou outros pesquisadores também aqui passaram por esse processo. Quando a gente vai pesquisar uma casa de santo, por exemplo, e eu falo dessa experiência, é muito interessante perceber que também o pesquisador ele recebe algumas funções que podem também enriquecer a narrativa histórica, né, do terreiro que a gente pesquisa. E aí eu me senti muito honrado com a confiança que o pai Fernando Rodrigues, que é a atual liderança da casa, me confiou de escanear, de digitalizar algumas fotos antigas que ele tinha. Então, essa foto, por exemplo, eu amo essa foto, que está no acervo do terreiro de Nagoia-Manjá, que eu tive acesso agora em fevereiro, que o pai Fernando Rodrigues é essa criança que está abraçando Ogum no seu pai biológico, o pai Ribamar Rodrigues. Né? Então, é muito interessante perceber que o processo de ensinamento, o processo de aprendizado dentro do terreiro, com as crianças, não é de agora. Né? Então, essa foto, por exemplo, é lá, eu acho que nos anos 70. E aí já tinha uma relação do pai Fernando, criança ainda, com o orixá Ogum de seu pai. E bem ao lado, não sei se dá para perceber, se aparece para vocês, é a figura do pai Benedito Saraiva. O pai Benedito Saraiva teria iniciado o pai Ribamar e futuramente ele iria iniciar o pai Fernando, né, no ano de 1996. Pode passar. Esse é pai Ribamar Rodrigues, no ritual de jogo de búzios. Também é uma foto que eu me senti muito agraciado e feliz do pai Fernando ter me presenteado para eu digitalizar, né, para o acervo do terreiro. E esse é um dos sujeitos fundadores do terreiro de Iemanjá, terreiro de Nagoia-Manjá. E é muito interessante que essas imagens, por exemplo, a gente vê uma figura de São Jorge, de Santo Antônio, de São Lázaro, Santa Rita de Cássia, são imagens que ainda estão no terreiro até os dias de hoje. Né? E aí, inclusive, eu com o pai Fernando Rodrigues, estamos, né? Eu ajudei ele a escrever um projeto que fala, que busca apoio financeiro para ajudar a reconstruir essas imagens, né? E essas imagens elas também contam uma história de uma linhagem também, né? Então, e aí eu amo essas fotos antigas porque eu vejo as fotos antigas, vou para campo e pergunto, pai, essa imagem ainda existe? Ele existe, meu filho, está bem ali. E aí, poxa, essa construção. E aí a gente percebe que a construção da pesquisa ela não é só minha, né? Ela também é do sujeito pesquisado, né? E aí é muito interessante isso. Eu me emociono falando, não vou negar, porque é muito árduo esse trabalho, né, sobre religião de matriz africana dentro das universidades. Pode passar. Esse é pai Fernando Parribamar Rodrigues, com Ogum. Também é uma imagem que ele me deu para escanear, né? Me emprestou para digitalizar. Pode passar. O pai Ribamar Rodrigues com Iemanjá. Iemanjá está sendo conduzida por seu iniciador, que é o pai Benedito, que é esse que está
com um gorrinho na cabeça, que a gente chama de Gobi. Está conduzindo Iemanjá em Pai Ribamar Rodrigues. Pode passar. Essa é uma imagem da iniciação do pai Fernando Rodrigues, com Ogum também, né? E aí a imagem está cortada, mas ele também está sendo conduzido por Benedito Saraiva. Pode passar. E essa é em Ansan, em pai Fernando Rodrigues, também na iniciação dele. É a Iabá dele. Pode passar. Agora, essa imagem é atual, essa é uma imagem feita pela minha companheira também, a Nayana, e capturada por ela, que é o pai Fernando Rodrigues conduzindo a sua filha com Oxóssi, que é a Açucena, que é a sucessora do terreiro de Nagoia-Manjá. Não sei se vocês conseguem perceber nessa imagem que a figura central lá em cima é uma foto. Essa foto é de José Ribamar Rodrigues, que é o fundador. E as imagens lá, não sei se vocês conseguem ver, claro que com certeza aqui está bem pequeno, mas as imagens que também estavam naquela outra foto do pai Ribamar Rodrigues jogando o búzio. Né? E é muito interessante falar também que a Açucena, ela é de Oxóssi, e o pai Benedito Saraiva Monteiro também era de Oxóssi. Então, esse cruzamento também de linhagem cósmica, né? Esses agenciamentos também, para ver que esses agenciamentos também perpassam essa questão cósmica também dos orixás, ritualística também. Pode passar. E Fernando Rodrigues conduzindo Iemanjá em Açucena, né? Então a gente percebe que a Açucena, ela herda o Oxóssi de seu avô de santo, Benedito, e herda Iemanjá de seu avô da linhagem família social biológica Ribamar Rodrigues. Então, a Açucena é de Oxóssi com Iemanjá. E aí é bacana falar que Benedito era de Oxóssi com Iansã. E pai Fernando é de Ogum com Iansã. Pai Ribamar de Ogum com Iemanjá. E aí essa imagem também é muito, muito significativa também para a minha pesquisa. Pode passar. A ideia do ponto riscado também surgiu a partir de uma etnografia que eu fiz no terreiro. Quando eu cheguei no terreiro, eu vi esse ponto riscado, não com efum, não com pemba, né? Mas com folhas, né? E aí a gente percebe que a escrita desse ponto riscado, que a escrita cósmica desse ponto riscado também perpassa por elementos da natureza, né? Que é ligado, então, que é ligado ao orixá regente daquele ponto. Então, por exemplo, esse ponto faz referência a Oxóssi, que é o orixá de Açucena, né? E era o orixá de pai Benedito Saraiva. E aí ele foi riscado, construído com folhas, né? E isso me motivou a trazer essa metáfora dessa rede de relação com um ponto riscado. Então, o arco tem uma função, a flecha tem uma função, as folhas têm uma função, né? E elas constroem esse ponto riscado dentro do chão do terreiro, dentro de um chão ancestral do terreiro. Eu acho que eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado, professor Andrei, por esse primeiro momento, né, de apresentação da sua pesquisa. Quero parabenizá-lo por essa pesquisa, que é realmente muito bonita. E eu vou iniciar agora o nosso segundo momento, que é justamente essa roda de conversa, né, que é a proposta desse evento, da gente debater esses assuntos, temáticas, e o que a gente conseguiu aprender, né, com a sua apresentação. Eu fiz aqui 2 anotações e depois tu pode responder, ou se tu quiser pegar mais perguntas ou mais questões, a gente vê.
Pode ser. Então, a minha primeira anotação tem relação com a questão da construção dessa historicidade, né, que tu inicia o trabalho contando, meio que fazendo uma espécie de árvore genealógica cósmica, que a gente vai vendo não só as linhagens, né, e essa herança sendo transmitida dentro da própria família ali, do pai Ribamar, mas também dos próprios orixás e das entidades que tu mesmo falou, né, que são herdadas. Aí eu queria saber se, como já é um espaço que tem essa relação com a pesquisa, né, se essa historicidade já vinha sendo construída, ou então se tu partiu mesmo desde o princípio dessa pesquisa. E a outra questão é que eu me identifico muito com a tua pesquisa, porque dentro do projeto do Museu Sucupira eu também estou nesse trabalho, né, de trabalhar com o terreiro de Mina, onde eu tô estudando justamente essas similaridades do terreiro Ilê, Xanagô, Boalama e Oxum, que é dirigido pelo Pai Do Elbe, pai né? Elbe, né? Isso, Filho de pai Tayandô. exatamente. E eu estou observando, né, várias similaridades com a própria proposta de um museu em si, né, que tem a ver com a salvaguarda, a pesquisa, a comunicação, e a minha questão fica justamente nesse ponto, né, porque lá, observando o terreiro de Paielbe, eu venho percebendo que existe um exercício de resgate de algumas tradições, né, do próprio Pai Tayandô. E o que me deixou curioso foi que, como o terreiro Nagoia-Manjá vem de uma linhagem já de família, essas tradições elas mudaram. Claro que elas mudaram porque os tempos mudam, né? A sociedade se atualiza, mas a própria tradição básica mesmo dos cultos, das entidades, ela se mantém desde o princípio, né? De forma tradicional, ou tu observou alguma mudança, alguma questão assim? E acho que, por enquanto, eu mantenho essas duas observações. Certo. Eu posso responder? Como é que faz? Pode ser. O professor Diogo pode. levantou a mão também. Tá. Será que ele mandou no chat? Professor, você está conseguindo ligar o microfone? Enquanto ele liga, acho que o professor Andrei, se eu pode... Tá, por exemplo, a primeira pergunta fala mais sobre se essa historicidade já vinha sendo construída, já vinha sendo debatida, né? Na verdade, não, eu não, como eu falei, né? A professora Thaís e a professora Anaísa, elas já haviam construído mais a professora Anaísa, essa narrativa, né, acadêmica sobre a história do terreiro de Nagoia-Manjá, mas não no terreiro de Nagoia-Manjá, mas no terreiro Santa Bárbara, de Nagô Santa Bárbara, que era do pai Benedito Saraiva. Então, o pai Benedito Saraiva, ele não tinha... se falava que ele era filho de Manuel Colasso, mas não tinha tanta, digamos assim, tanto conhecimento da sua linhagem. E aí a professora Anaísa foi pesquisando. E aí, tanto é que ela, se eu não me engano, numa festa de 50 anos de santo do pai Benedito Saraiva, apresentou um banner, né, trazendo a sua trajetória desde o Manuel Tel Santo, nigeriano, até ele e as suas descendências. E uma das descendências de Benedito Saraiva era a casa de Iemanjá. Então, a partir dessa construção dessa linhagem anteriormente feita por Anaísa, analisada por Anaísa, eu, já como cientista da religião, analiso na casa de Iemanjá, né? Então, quando o pai Benedito Saraiva faleceu em 23 de abril, dia de Ogum, de 2015. Eu tinha acabado de entrar na graduação em Ciência da Religião.
E aí, quando o pai Benedito Saraiva faleceu, a casa de Benedito Saraiva acabou findando, né? Mesmo que o pai Fernando Rodrigues, um dos filhos mais novos de Benedito Saraiva, teria herdado tanto... Porque, assim, o pai Benedito Saraiva Monteiro é uma figura muito importante também dentro da própria federação, porque ele era o único filho de Manuel Colasso, o fundador da federação, da FEUCABEP, né? Então, ele tinha um poder de agenciamento muito grande dentro da tradição mineira. Então, ele iniciou inúmeros dezenas de filhos, né? Só que o filho, de certa forma, que acabou herdando tanto seu poder simbólico dentro do tambor de Minas, quanto o seu poder também de agenciamento, foi o pai Fernando, né? E aí, tanto é que o pai Fernando, que reabriu o terreiro de Santa Bárbara, lá também na Humaitá, só que mais próximo ali do Hospital Saúde da Mulher, e ele manteve alguns rituais dentro do terreiro de Nagoemanjá. Então, ele saía da casa de Iemanjá e ia para Santa Bárbara. Lá em Santa Bárbara, lá no terreiro de Santa Bárbara, ele fez, de Nagô Santa Bárbara, ele fez alguns rituais como festa de Dona Mariana, que é Dona Mariana, se conhecia a Benedito Saraiva Monteiro por Dona Mariana, por Cabocla Mariana. Então, e ele realizava essas festas em memória do pai Benedito Saraiva. Só que acabou findando porque o terreno era um terreno de família. E a família do pai Benedito Saraiva, família biológica, não era do santo, né? Então aí acabou findando o espaço afro-religioso, o espaço de Minas do terreiro Inagô Santa Bárbara. Mas aí acabou a prática religiosa dentro desse terreiro. Mas o pai Fernando Rodrigues sempre teve em suas narrativas, em suas práticas religiosas, e aí eu já vou partindo logo para a segunda pergunta sobre a questão das mudanças, né? Tanto do contexto religioso e ritualístico do terreiro. Mas o pai Fernando sempre teve, em suas narrativas, em suas práticas religiosas, a referência e a reverência ao pai Bené, pai Benedito Saraiva. Então, essa linhagem já foi discutida por outros pesquisadores, ou melhor, pela professora Anaísa. E aí eu dou continuidade, só que já não na casa de Santa Bárbara, agora na casa de Iemanjá, né? Então, e aí é interessante, por exemplo, essa questão da mudança. Sim, há muitas mudanças, inclusive no espaço geográfico, né? Só que aí uma das coisas que eu trago no meu trabalho é de não enxergar o terreiro apenas como um espaço inerte, né? O terreiro, ele sofre, ou melhor, não essa palavra sofrer, bem entre aspas, mudanças, né? Então, por exemplo, o próprio fundador do terreiro de Nagô Santa Bárbara, o pai Ribamar Rodrigues, o seu desenvolvimento mediúnico não começou nas religiões de matriz africana. Começou no centro espírita, do Major Osvaldo. Ele tinha um mentor espiritual chamado Fabiano de Cristo. E foi por isso que ele deu esse nome a um filho dele, né? E ele recebia uma entidade dentro do contexto afro-religioso, Marinheiro Fernando. E aí ele deu o nome de Marinheiro Fernando para o pai Fernando, óbvio, e Fabiano de Cristo para o pai Fabiano de Cristo, mas trazendo essa homenagem a essas entidades que ele recebia, esses sujeitos cósmicos, né, que ele recebia, que se entrelaçavam, né, na sua rede de relação pessoal. Então, há mudanças, houve mudanças, sim, com certeza. Mas o calendário ritualístico, isso eu também busco analisar no meu trabalho, continua o mesmo calendário ritualístico, claro que com algumas alterações e acréscimos, desde a época que foi fundado o terreiro de Nagô Santa Bárbara com a Seara de Umbanda, Fé, Esperança e Caridade. Então, por exemplo, em janeiro se tem festa de Oxalá, em fevereiro tem a festa do Caboclo João da Mata, março, em março, se eu não me engano, não estou me recordando, mas acredito que não tenha nenhuma comemoração. Mas em abril tem a festa de fundação do terreiro e a festa de Ogum,
Em maio, ele faz uma homenagem aos pretos velhos, que são entidades de Umbanda, mas que se cruzam dentro da prática mineira, porque a fundação do terreiro não começou com um tambor de Nino, começou com uma Umbanda, né? E aí, em junho, tem a comemoração do caboclo que o pai Fernando Rodrigues recebe, que é o seu Joãozinho, né? Que não tinha essa festa. Em julho, o pai Fernando Rodrigues faz uma festa no dia 26 de junho para Nanã, mas também em comemoração à sua iniciação, ao ano de iniciação, porque ele foi iniciado em 26 de julho de 1966. Em agosto, eles fazem uma celebração fechada para Exu, né? Agosto. Aí, em setembro, faz os Ibejes e os Erês. Em outubro, eu não me recordo se tem alguma festa. Em novembro, também não. Mas em dezembro, eles celebram Iemanjá e também o ano de iniciação da Açucena, porque ela também foi iniciada em dezembro. Então, essas mudanças, elas acontecem, né? Algumas práticas que não tinha antes, até, por exemplo, um dos capítulos, uma das sessões da minha dissertação é falar sobre a minha revisita ao terreiro, né? Então, em 2015 eu iniciei uma pesquisa, aí eu me formo em 2019, aí dou uma pausa e retorno agora no mestrado, no ano de 2021, né? E aí, nesse processo de revisita ao terreiro, existiram muitas mudanças, né? E aí eu, no meu processo etnográfico, no meu exercício etnográfico, vou trazendo para o texto, né? Mas só que porque como o meu texto ainda não está pronto, eu não disponibilizei o texto para vocês lerem, mas possa ser que a gente possa voltar aqui no museu, numa noite, para discutir já o texto, né? Pronto. E a gente pode estar trocando essas ideias. Sim, sim, com Tanto certeza. o seu com o pai Elber, quanto o meu com o pai Fernando, né? Então, a gente pode estar trocando figurinhas, discutindo, né? Eu acho que será que eu consegui responder a tua pergunta? Conseguiu sim, e até destaco, né, que é muito importante quando tu fala que o espaço é vivo, porque é um dos conceitos que a gente utiliza dentro da museologia, trabalhando aqui no Museu Surrupira, né, que os objetos possuem essa vivência, não só as pessoas que estão em contato com eles, mas o próprio lugar geográfico onde o terreiro está localizado possui toda essa história. E eu falo sobre, por exemplo, a importância do terreiro no bairro da Pedreira. O bairro da Pedreira é um bairro que tem muitas casas de culto. É o bairro que abriga, entre aspas, que é situado a própria federação, né? Então tem é o bairro que ficou situado o terreiro de Pai Benedito Saraiva, o terreiro de Mãe Doca, né? Então o bairro da Pedreira não é um bairro só geográfico, ele é um bairro sociocósmico, né? Ele abriga esses terreiros antigos, né? Ele tem uma pesquisadora, ela é historiadora, a Juliana, eu acho que ela até está aqui com a gente. Ela faz uma pesquisa também sobre a festa de Santa Bárbara em um terreiro no bairro da Pedreira. Então, o bairro da Pedreira conta história, né? Conta e vivencia a história, né? Então, não é só um espaço geográfico inerte, não. Ele é o dialógico, assim como o terreiro. Passo agora a palavra para o professor Diogo, que ele está com a mão levantada. Obrigado, Ramon. Vamos ver se eu consigo aqui. Já quer mais 3 vezes. Então, boa noite, né, de novo. Queria primeiro agradecer muito, Andrei, por aceitar esse convite, né, de estar hoje aqui falando com a gente, trocando um pouco da sua experiência aí na sua pesquisa. Isso eu acho que enriquece muito, né, nosso trabalho, a gente ter esse contato e aporte teórico,
né? E achei muito interessante você pegar o Bruno Latour, né? Teoria Torrede, né? E a questão dos não humanos. E aí é legal destacar também que os não humanos do Latour são os objetos, né? Também. Isso. Então os santos são atores também ali, as imagens, O Búzios, né? O jogo de né? Búzios. E isso é legal e a gente está com, né, você falou ganhou essa responsabilidade de digitalizar algumas fotografias, a gente também está no Museu Surupira digitalizando um acervo pessoal de fotografias do Paitayandu, né, que chegou na nossa mão. E assim também a gente está nessa questão também de aprender a lidar com a interpretação desse acervo, né? Provavelmente vai ser o TCC do Ramon aí, né? E uma coisa que me chamou a atenção que você mostrou a foto, né, que o Paitayandu fazia, e nessa foto tem algo semelhante. O Paitayandu, ele tinha ele alugava um quarto, né, no início, então ele não podia ter um gonga fixo. Então ele pegava aquelas caixas de feira e ele cobria com papel laminado, né, papel alumínio, e ele montava o altar quando ele tinha que fazer o ritual e depois ele tinha que guardar, né? Então o altar dele era montado e desmontado. E aí quando você mostrou a foto, eu vi atrás do altar, né, coberto de papel alumínio também, né? Então acho que isso devia ser alguma coisa muito comum, uma prática comum aí, né? Pai Benedito Saraiva tinha essa prática também, né? Aí eu não sei se isso existe algum fundamento com isso, ou era uma questão estética da época também, né? Mas eu achei muito interessante ver em duas fotos, né, em dois contextos diferentes, o alumínio sendo usado como material, talvez por causa do brilho, do refletir, não sei, ou lembrar metal, ou mesmo que achava bonito. Outra coisa que ele fazia, ele pegava aqueles papel laminado de tipo de brigadeiro, né, de forma de brigadeiro, só que antigamente botava em torno do bolo, né, que ele era comprido. Ele botava isso enfeitando o Oxalá, por exemplo, né? Parece que ele era vermelho e fazia como se fosse um esplendor, uma aura por trás do santo. Né? E essas práticas para a gente também são muito interessantes e a gente está vendo. E aí, de alguma forma, a gente viu reproduzido aí, né? E aí, mas voltando à questão dos objetos, isso é interessante que a gente vem debatendo, debati um pouco na minha tese também, né? Como lidar com essa questão das entidades, né? Do encantado, né? Eu tive muito debate com a minha orientadora, né? Porque eu falava, é um ancestral. Ela falou, não, ancestral é uma categoria que construiu. Eu falei, não, mas para as religiões afro, ancestral é uma categoria muito vigente, então a gente tem que discutir. E aí acabei entrando nessa discussão de discutir o ancestral, né? Essa ancestralidade que está representada, e também o conceito de mortos-viventes, né? E aí eu acabei trabalhando muito com o Benedict Anderson, né? Como comunidades imaginadas, e aí a gente vem trabalhando no Museu Surupira, né? É só trocando uma ideia mesmo. A gente está trabalhando eles como pertencentes a essa comunidade imaginada, né? Mas a gente também trabalha eles como sujeitos ativos nessa comunidade, né? Porque eles estão incorporados, então eles estão lá falando o que querem, o que não querem, né? Eles estão dando opinião, estão brigando, estão abraçando, né? Ou então estão se comunicando pelos oráculos, né? Então a gente trabalha eles também como sujeito ativos nessa comunidade, né? E aí que foge um pouco também com essa ideia do não humano, né? Existe uma humanidade aí nesse processo, né? E eles seriam, não sei, poderiam estar em outro lugar também, né? Isso é algo para a gente discutir, pensar, né? E pensar nessas categorias de como trabalhar o encantado, né? Os orixás, os eguns, né, os ancestros das religiões afro-amazônicas, né, e construir esse nosso repertório teórico, acadêmico, né, para fazer essa interpretação. Bom, é isso. Não sei se você quer comentar alguma coisa em cima disso. Não, por exemplo, é muito interessante pensar essa questão do ancestral, né, a questão do encantado, da entidade, que aí é muito interessante, por exemplo, porque eu também enxergo o encantado, e aí eu ouso enxergar o encantado, não
não só como um pesquisador, mas também como afro-religioso que também recebe encantado, né? E aí é muito interessante ver que essas entidades, de fato, são ancestrais, né? De fato são entidades que ora vinha na cabeça de Pai Benedito Saraiva, que hoje vem na cabeça da Sucena, né? Então, esse repasse, tanto de comportamento deste encantado em Guma, em terra, né, como da sua mitologia, ele também ele repassa de geração para geração, né? Hoje o Pai Benedito Saraiva não está mais em nosso meio como ser vivente, mas ele é um ancestral. Ele está ali na comunicação, na vivência, na narrativa da historicidade do terreiro, né? Assim como o Pai José Ribamar, né? Então, entidades que o Pai José Ribamar Rodrigues recebia, o Pai Fernando recebe, o Pai Fabiano recebe, né? Entidades que o Pai Benedito recebia, o Pai Fernando recebe, a Sucena recebe, né? Então, o Manuel Colasso recebia uma entidade que hoje o Pai Fernando recebe. Então, isso é poder ancestral, né? Isso é uma comunicação ancestral, isso é um comportamento ancestral, né? Essa é uma história ancestral, né? Então, é muito interessante ver isso. Quanto à questão estética isso é muito legal saber, porque também me provoca descobrir o porquê também, né? Isso acontecia, né? E hoje eu não enxerguei ainda nenhuma prática semelhante a isso no terreiro do Pai Fernando, do papel, alumínio, enfeitando, mas eu já vi no terreiro do Pai Fabiano, né? Do irmão dele. Ele tem um terreiro se eu não me engano, no bairro do Tapanã. E aí, mas era uma prática também que o Pai Bené tinha. Porque eu não tenho como até eu achar a foto, mas eu tenho uma foto do pai Benedito Saraiva na frente do seu altar, né? E todo enfeitado por trás com várias imagens, né? E todo enfeitado por trás com papel alumínio, né? Então isso é muito bacana ver que o Pai Tayandô também tinha essa prática, né? E Pai Tayandô também é um grande nome de referência na religiosidade afro-paraense, né? E isso é muito bacana de ver. Pai Tayandô, eu tenho uma foto de Pai Tayandô na casa de Pai Fernando. Pai Tayandô visitou muito a casa de Pai Fernando Rodrigues, né? Então eles tinham uma comunicação bem assim articulada, né? Uma rede de relação que também perpassa de família para família de santo. Então ele frequentava a casa do pai Fernando, Pai Tayandô. Eu tenho uma foto, inclusive, várias. Pode estar trocando depois. Ah, ótimo. E se um dia tiver a oportunidade de perguntar alguma coisa, surgir alguma narrativa que explique, né? É só estético, né? A energia, alguma coisa, né? Repassa para a gente também. Com certeza. A gente vai construindo. Acho que tem mais gente levantada. Eu vou deixar vocês. O Ramon continuar aí a mediação. A gente está com a Emanuele também levantou a mão. Pode ficar à vontade para ligar o microfone. A gente ainda não te escuta. Eu acho que a Emanuele... acho que ela... Não sei se ela saiu, mas ela estava tentando, né? Será que ela retorna? Enquanto ela retorna, eu anotei aqui também sobre a questão da tradução, né, do ponto riscado, que tu coloca ele em comparação justamente com essa linhagem que é construída, essa linhagem cósmica. Aí a minha questão é mais por curiosidade mesmo. Tu pensa em fazer graficamente essa reprodução? Sim. Penso, a ideia é essa. Uma coisa que a gente precisa também construir dentro da academia
na verdade, acabar, tentar, né, de contra, é que a gente também faz escreve não só para dentro da academia, a gente também tem que escrever para fora da academia, né? Então, é uma forma também da comunidade entender sobre o que eu escrevi sobre eles. E como eles têm muita familiaridade, então vamos também partir daquilo que ele tem familiaridade. Então, a ideia é essa mesmo, construir essa comparação a partir do ponto de vista que eles entendem mais do que eu. Né? Sim, e aí a gente vai construindo nessa perspectiva. É uma perspectiva macumbística que Rufino nos chama, né? E aí é bacana que eu começo escrevendo minha dissertação, pedindo a licença, o agô, né, a bênção dos meus mais velhos, a bênção de minha mãe biológica, que é também uma filha de Dona Mariana. Então, ver que essas redes pessoais, né, estimularam a minha curiosidade a estudar sobre região de matriz africana, né? E aí eu vou sim nessa perspectiva macumbística de escrever também com base no conhecimento mesmo ancestral dos povos que me ensinam, né? Que são eles. Será que a Emanuele volta? Não sei, acho que ela saiu da sala. Mas alguém, né, gostaria de levantar mais alguma questão? Ela deve ter caído, né? Sim. Ela não... Eu acho que a minha professora também caiu. Estava pedindo o link. A Nike podia falar essa experiência aí de conviver aí com você, com a pesquisa. Ela vai querer falar, mas seria legal ela falar um pouco dessa parceria aí de vocês, já que ela foi citada. Sim, dessa construção de casal, né, que tu cita também. E aí, bem? Ela tá bem do meu lado, ela não quer. Mas ela tem. Eu me sinto muito honrado também de estar aqui no Museu Surupira, né? Visto que foi um lugar também ocupado pelo pai ancestral também, o pai Babakeleô, né? Que também foi um grande incentivador também nesse meu processo de pesquisa. E eu lembro que nós assistimos uma live também dele falando sobre o boi. Isso me deixa bem feliz. Bem, eu acho que eu vou levantar aqui minha última anotação, né? Mas se alguém no chat ainda quiser se manifestar, pode ficar à vontade. É sobre a questão... Marcelo. Bem, Livre, espontânea pressão. A minha anotação aqui é justamente sobre essa construção da pesquisa coletiva, né? Junto com a comunidade do terreiro e quanto a sua existência como pesquisador e também como praticante, né? Aí eu levo de novo para a minha experiência, que, por exemplo, eu chego lá com os conceitos museológicos no terreiro de Paielbe e eu só estou levando, na verdade, a parte acadêmica, né? Porque eles já praticam isso, já praticam essa experiência. Então, é só um outro olhar, o olhar acadêmico, digamos assim, que eu estou levando para dentro do espaço. Então, essa pesquisa, por isso que eu falei que eu me identifiquei muito, né? É coletiva, justamente. Eu tenho meu orientador acadêmico, digamos assim, que é o professor Diogo, e meu orientador dentro do terreiro, né, que é o Paiel. Isso. Aí eu queria saber também como é essa tua dinâmica. E é muito bacana trazer, porque também é uma prática que o GERMA faz, né? Então, por exemplo, nós temos 2 projetos de extensão. É o Cine Vai à Escola e o Cine Africanidade. O Cine Vai à Escola, porque como nós
é um grupo de pesquisa que foi fundado num curso de licenciatura em Ciência da Religião, é justamente levar essa discussão a partir da questão de documentário, né, do audiovisual, né, sobre racismo religioso, sobre intolerância religiosa com as religiões de matriz africana, e discutir sobre os conceitos mesmo das religiões de matriz africana dentro do contexto pedagógico da escola, né? E já o Cine Africanidade, o terreiro vai para a universidade nos ensinar o que é a religião de matriz africana. E aí, dentro desse projeto, houve um desdobramento, né? Então, a universidade também vai ao terreiro aprender o que é religião de matriz africana. Então, esse processo de aprendizado, e aí eu discuto também sobre isso na minha dissertação, que, inclusive, um dos cines africanidades que teve lá, no terreiro de Nagoya-Manjá, foi um cine africanidade que quem compôs a mesa de discussão foi a professora Anaísa, né, enquanto pesquisadora, a professora Thaísa, também enquanto pesquisadora, o pai Tayandô, a Mameto Kati Haddad, que é um grande nome também foi um grande nome dentro da militância afro-religiosa, e o pai Serginho de Oxóssi. O pai Serginho de Oxóssi é descendente da segunda migração, que dentro desse processo de linhagem, aí a professora Thaísa também discute na sua tese, que há duas linhagens, uma de primeira migração e uma de segunda migração. Então, o pai Benedito Saraiva, ele é da primeira migração, né, dos afro-religiosos oriundos dessa raiz maranhense. Já o pai Serginho, ele é da segunda migração, né, ele é iniciado por Jorge Tassi de Oliveira, né, descendente da Casa do Egito e tal, do Maranhão. E aí é muito bacana perceber que também esse processo de orientação, ele também perpassa também a própria comunidade. Então, por exemplo, tem umas fotos que eu vou trazendo para o meu trabalho, que aí eu não consigo identificar quem é a entidade. Aí na hora eu mando para o pai Fernando. Pai, quem é essa entidade que está no pai Ribamar Rodrigues? Aí ele conta. Esse é seu Antônio Luiz Corre Beirada, Antônio Luiz da Gama. Né? E aí eu vou construindo. Mas em que ano foi, pai? Aí ele, tal ano, na comemoração de tal festa. E aí eu vou construindo. Né? Então, eu não fico só em contato com o meu orientador acadêmico, né? Nem com a minha co-orientadora. Mas eu vou com o meu orientador, de certa forma, que também é um informante. Né? Então, essa pesquisa é realmente coletiva. Né? A gente precisa enxergar essa coletividade dentro desse processo de pesquisa sobre religião de matriz africana. Né? Não tem mais como, não existe possibilidade de fazer pesquisa sobre religião de matriz africana dentro do gabinete. O cara tem que ir para o campo, tem que pesquisar, tem que se desconstruir de todos esses conceitos também academicistas, né? E aí eu venho nessa perspectiva. Né? Então, é engraçado, é muito bacana que eu construo o meu... Eu falando, que é muito bacana, mas é porque eu gosto disso. A minha dissertação com uns ganchos, né, umas epígrafes, com doutrinas e rezas. Né? Então, por exemplo, se eu vou falar de Mãe Margarida Queiroz, que é uma das fundadoras do terreiro, eu trago uma doutrina que lembre ela, e eu pergunto para o pai Fernando, cante uma doutrina que lembre a sua avó. Aí ele canta uma doutrina de Oxum, que ela era de Oxum. E aí eu vou lá e coloco. E aí uma doutrina que lembre para Ribamar, uma doutrina de Ogum. Ele era de Ogum, então essa doutrina eu vou lá e coloco. Então é muito bacana. E o início do meu trabalho começa com uma doutrina que eu escuto muito na minha casa, né? Na casa da minha mãe, né? Que a Dona Mariana, na cabeça dela, canta, sauda. Né? Então tem um fragmento que é muito, muito comum nos terreiros quando as entidades chegam. Salve Deus, salve o Rosário de Maria, Saravá Encantaria, salve quem tem fé, salve quem não tem fé. Isso é uma oração,
um teor mágico, poético, que me atravessa de uma forma muito bacana e que eu trago para o meu trabalho, né? E aí eu vou construindo a minha dissertação com base tanto no conceito acadêmico quanto no conceito pessoal e um contexto afro-religioso, né? E aí, por exemplo, e que é o que Latour diz, né? Esses objetos, o búzio, né? Ele é um objeto também comunicador. Ele é um objeto que agencia, né? Então, ele que diz, ele que apontou quem seria a atual liderança da casa. Ele que apontou quem ia ser o sucessor. E quem disse ao búzio? Os orixás. Então, é uma comunicação muito bacana de orixá, objeto cósmico, que é o búzio, e o ser humano, né? E esse ser humano se comunica com o orixá porque ele recebe esse orixá. Ele recebe essa entidade, né? E aí há uma rede. E aí é nessa perspectiva que eu quero trabalhar e que eu estou trabalhando. Muito bom, muito bonito. A gente vai aqui, talvez, para a nossa última consideração, né? Por causa até do tempo também, que eu sei que é cansativo ficar na reunião mais de 2 horas, né? Bem, a Mari Carvalho colocou aqui no chat, eu vou ler. Às vezes existem alguns desafios a fazer pesquisa, principalmente dentro dessa temática tão ampla e com tantas vertentes. Com base na sua experiência, quais foram os maiores desafios? Tá, às vezes... Olha, eu acho que sim, os desafios, eles são... eu vou dizer assim, eu vou ousar dizer que os desafios, às vezes, muitas das vezes, é mais acadêmicos do que pessoal, né, dentro do processo de pesquisa. Porque talvez seja muito difícil ainda construir pesquisa baseado nesses saberes ancestrais, né? E essa dificuldade, às vezes, ela surge dentro da própria academia. Uma vez eu ouvi dizer de um pesquisador também, um cientista da religião, que não era possível fazer ciência com base nos saberes de matriz africana e indígena. Eu falei, e aí eu respondi perguntando o que eu estava fazendo dentro da academia. Que se eu faço pesquisa, eu estou fazendo ciência. E essa minha pesquisa, ela é um desafio porque eu faço pesquisa com saberes ancestrais das religiões de matriz africana. Então, talvez os desafios sejam mais acadêmicos do que pessoais. Né? Então, existe o racismo estrutural que nos boicota, né? que nos sufoca. Né? Então, se a gente, enquanto eu negro, afro-religioso, periférico, pesquisador de religião de matriz africana, talvez eu encontre isso mais dentro dos muros acadêmicos do que dentro da própria processo de pesquisa, mesmo com a comunidade. Né? Então, a comunidade abraçou, né, a causa, abraçou a pesquisa, abraçou o pesquisador, né, abraçou a família do pesquisador, né, porque também tem um processo de valor simbólico dentro disso tudo, né? Então, talvez eu acho que, não sei se eu entendi, não sei se eu consegui responder, mas é nessa perspectiva que talvez eu encontre o desafio mesmo de construção de uma pesquisa científica, né, que vai de contra, muitas das vezes, com a própria universidade, com um próprio teor acadêmico, né, teor acadêmico de que tem que ser assim, 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 assado, enquanto que a gente vai para dentro de uma religião de matriz africana que tem as suas hierarquias, que tem os seus ritos, mas que é dialógico, né, que é consultado. Né? Então, o orixá, eu vou consultar o oráculo, o búzio, para ver se o fulano de tal, se o pesquisador tal pode fotografar isso. Né? E aí, não, mas eu não enxergo isso como um desafio, eu enxergo isso como um diálogo. Eu enxergo isso como construção de conhecimento, construção de saberes, né? Repasse de saberes.
uma relação respeitosa, né? Que Isso. muitas vezes não acontece dentro da própria academia. Dentro da academia. Não. A academia vem, aí quer... Não. Acho que é importante... Tem um provérbio africano que eu aprendi dentro do terreiro, que é só se levanta para ensinar quem um dia sentou para aprender. E aí não tem como o pesquisador ensinar sem ouvir os próprios sujeitos que ele está pesquisando, sem dar voz a esses sujeitos que ele está pesquisando, né? Não tem como, não existe isso. Não vou transpor esse conhecimento sem ouvi-los, né? E sem respeitá-los. Como mediador deste evento, né, eu agradeço a sua presença e o seu tempo para vir conversar com a gente aqui do Museu Surrupira, né? E digo que fiquei muito feliz desse evento ter acontecido. E é isso, agradeço muito e passo agora para ti, professor Andrei, fazer a fala final de sua conclusão, né? Uhum. Eu que agradeço muito mesmo, de verdade, porque eu tava muito nervoso. Eu estava até falando com a minha companheira que eu não estava me sentindo bem mas que eu iria enfrentar, assim, porque a gente é muito comum hoje vivenciar esse processo de ansiedade todo, né? Que é desencadeado por inúmeros gatilhos, mas que a gente tem que enfrentá-los e dialogar, né? E eu fico muito feliz por essa oportunidade de diálogo. Eu acredito que eu aprendi muito também, né? Porque a gente vai revisando o trabalho, vai vendo, olha, talvez eu possa falar isso. E aí a gente vai anotando para enriquecer ainda mais o trabalho. Eu acho que o Noite no Museu Surrupira ele é um projeto muito importante, porque ele realmente também perpassa isso que nós estamos falando, de dar voz aos sujeitos também que a gente pesquisa. Então, de repente, a gente ouvir, assim como o Germa, né, com Cine Africanidade, ouvir os afro-religiosos, ouvir pesquisas sobre afro-religiosos, sobre conceitos afro-religiosos é muito importante. E eu quero te dizer, pessoalmente, Ramon, que é muito importante resistir, né? Que bom que tu tens o Diogo como orientador, né? E vai nessa perspectiva, nessa levada mesmo de ouvir, de construir saber com base nos saberes dos terreiros, e isso possa ser que vire também trabalhos didáticos que a gente pode estar levando também para dentro de sala de aula. Então, é importante existir, né? E é importante ouvir, é importante debater e é importante dialogar. Se eu não me engano, a tua formação também é em ciência da religião, né? A minha formação eu estou fazendo museologia. Ah, tá. Porque o professor falou alguma coisa que tinha alguém também que era cientista da religião. Mas o Marcelo, que também faz parte do museu. E aí vamos nos incentivar, vamos construir e vamos ocupar esses espaços, né? E vida longa ao Noite no Museu Surrupira, vida longa esse projeto, vida longa esse grupo de estudo. E é isso. Qualquer coisa a gente pode estar voltando aqui depois quando a dissertação estiver pronta, mas para dialogar, para falar um pouco mais de uma maneira mais aprofundada, porque como vocês não tiveram acesso ao texto que ainda está em construção, talvez ficou muito confuso, mas é que depois a gente pode estar dialogando para voltar aqui e ver o resultado dessa pesquisa. Então, muito obrigado, eu me sinto muito honrado de estar dialogando com o professor Diogo, que é um professor que eu conheci também dentro do terreiro, de estar dialogando com vocês, de estar aprendendo com vocês, e é isso. Acho que até a próxima, né? Eu me autoconvidando, mas é porque eu gostei muito. Muito obrigada. Fico esperando nosso encontro pessoal agora, pessoalmente. Sim. André, só aqui de novo agradecer e falar que sim, a gente quer que você volte várias vezes, né? Mas a gente também quer escutar os resultados finais pós-defesa, mas também
ou você falando também do terreiro, falando da sua família, também a gente quer ouvir também essas outras falas, né? Também, né, que eu sei que você citou aí, né, também já sei que conversa, você cresceu numa família, né, com tradição afro-amazônica, né? Isso, sim. Então, se você quiser um momento trazer essas memórias também, vai ser bem-vindo. Sim, eu me sinto honrado. A gente pode conversar também depois sobre isso. Que a ideia é realmente a gente, como eu falei, registrar isso, gravar, deixar isso disponível na internet também para a gente, de alguma forma, estar criando uma memória que fique, né? Que fique marcada aí, né? E por isso que a gente, às vezes, nem liga tanto para um público que está muito grande, né? Mas para a gente conversar e para esse material ficar aí e alcançar, em outro momento, outras pessoas, né? E conforme for, e até as pessoas chegarem à sua pesquisa, né? Futuramente, né? Interessa, né? Vou lá procurar, vou entrar no Lattes dele, vou ver os trabalhos publicados, vou futuramente olhar a tese, né? Então, a ideia é promover esses links, né, no espaço virtual. Então, muito obrigado aí, acho que, né, já pode fechar, né? Ramon, e a foto, né? Pedir para todo mundo abrir. Você consegue tirar a foto aí, Ramon? Consigo. Aí, se o Marcelo, o Adjen também conseguir fazer o print. Fazer uma foto aqui do meu celular. Me diz quando for. Muito obrigado, gente. Até um próximo encontro. Até um próximo encontro.